Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa live mensal de técnicas de vendas para salão de beleza, né? Como a gente já fez outros meses passados, essa é uma série, né, de aula, de videoaulas, para falarmos de uma técnica específica que nos ajude a fazer o nosso trabalho de vender para salões de beleza, né? Deve de uma forma estratégica, inteligente, não ser um vendedor chato, um vendedor que só quer saber de vender a todo custo, nem que isso prejudique o seu cliente. Não é esse tipo de vendas que nós estamos procurando fazer, né? Nós queremos fazer um relacionamento com o cliente que seja duradouro, de longa duração, e que seja para o benefício do cliente também, né? Não só do nosso benefício. Então, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem importante nesse ramo de atuação nosso. Como lidar com objeções de uma forma inteligente. Como vocês sabem, quando a gente visita um estabelecimento, a gente visita porque a gente quer vender. Na verdade, a gente precisa vender, né? É o nosso ganha-pão. Mas nem sempre vender é fácil. Tem gente que diz que vender é uma arte, né? E uma das coisas que às vezes nos impede de fazer um bom negócio são as objeções. Talvez você já tenha ouvido frases que são uma objeção. Por exemplo, a cliente diz assim para você: eu não trabalho com marca desconhecida. É uma objeção. Ou talvez, eu trabalho assim, do jeito que eu estou trabalhando, estou satisfeita e eu acho que time que ganha não se mexe. É uma outra objeção. Olha, eu sou exclusiva da marca XYZ, não trabalho com nenhuma outra marca. Acaba sendo uma objeção. Você não trabalha com amostras? Então eu não vou comprar seu produto que eu não conheço. É uma outra objeção. Seu preço está caro. Outra objeção. Enfim, podíamos fazer uma lista maior, mas é só para ilustrar que realmente a gente se depara com objeções. E muitas vezes, no primeiro contato, você está lá prospectando, você achou um salão de beleza que você não conhecia até então, você vai fazer o primeiro contato. Talvez você até queira vender naquela primeira visita para aproveitar a viagem, já está ali mesmo, né? E aí você se depara com objeções. Quando isso acontece, a grande pergunta é o seguinte: como que você reage diante de uma objeção? Essa pergunta é bem importante e deve nos induzir um pouco à reflexão. Como que eu reajo quando tenho uma objeção? Olha, a tendência de, não só no nosso ramo de atuação, mas em outros segmentos também, é de alguém que está trabalhando em vendas, um vendedor, de começar a argumentar com aquela cliente ou com aquele prospectivo cliente para mostrar que a pessoa está errada. Eu estou certo, a pessoa está errada. Essa aqui acaba sendo a tendência. Será que é inteligente? Será que é estratégico tratar o cliente assim? Ou talvez não seja o cliente, mas um futuro cliente assim? Para nós respondermos, tente só trocar de lugar com a pessoa. Imagina que você é uma cabeleireira ou um cabeleireiro e tem um vendedor que está te visitando ali, um vendedor de cosméticos. E você não conhece esse vendedor de cosméticos, ele é desconhecido. E ele também está tentando apresentar para você uma marca de produtos que você nunca ouviu falar. Tente colocar-se assim nessa situação, né? Aí você tem alguma objeção, você tem alguma restrição. Você não vai sair comprando o produto assim de forma livre e restrita, né? Então você talvez tenha algum receio, e isso se traduz na forma de uma objeção. Aí, ao fazer a objeção, esse desconhecido quer te provar que você está errado. Como é que você se sente? Você não vai ficar muito feliz, né? Você tem suas razões para você estar falando aquilo. O desconhecido que não te conhece, aquele vendedor, ele quer te encurralar, talvez, ou mostrar que você está errado, não é uma coisa muito agradável. Se você não estava aguardando aquela visita e ele chegou de forma inesperada, talvez você falou: ai meu Deus, mais um vendedor para tomar meu tempo. Pode ser que a visita dele não seja muito desejada, né? Mas se ele te tratou dessa maneira, tentando mostrar que você está errado, então vai ser uma visita totalmente indesejável, né, para você. Será que esse vendedor vai conseguir te vender alguma coisa? Dificilmente, né? Mas o pior não é nem isso. O pior é que ele talvez fique meio marcado, meio rotulado como alguém que é arrogante, que
pensa que sabe tudo e que acha que sempre está certo. Então, isso não é uma boa postura, né? Em geral, as pessoas não gostam desse tipo de perfil, né? Nossas clientes ou futuras clientes também não gostam de gente assim. Mas então, como é que você pode lidar com objeções de uma forma inteligente? Pensa bem, olha, não seria maravilhoso você tornar a pessoa que faz uma objeção numa cliente que compra seus produtos e fica satisfeita? Seria linda a ideia, né? Isso não é impossível. Você precisa, claro, de uma técnica correta para fazer isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito de confronto e conflito. Pode ser que você tenha uma ideia do que sejam essas palavras, mas um dos significados de confronto é anular a opinião do outro. Você busca disputar com a pessoa que você está certo e ela está errada. E você tenta forçar a pessoa a aceitar que você está certo. No fundo, o que você quer é mudar a opinião da outra pessoa. O nome disso é confronto, né? Uma das definições de confronto é isso. E conflito é diferente? Sim, tem uma definição que é quando você percebe que a pessoa tem uma outra opinião diferente da sua. Aí surge uma oportunidade, né? De se fazer uma escolha, né? Você talvez, por exemplo, você pode recomendar para a pessoa comprar seus produtos e ela escolhe rejeitar a sua oferta. Para ela parece não ser uma boa ideia. Então, é um conflito, né? Uma diferença de opiniões. Numa situação de conflito, você pode confrontar a pessoa, pode, mas aí vai ser um confronto. Você também tem a oportunidade de aprender por que ela pensa assim, qual o motivo da opinião dela. E aí você lida com a objeção de uma forma mais inteligente, né? Então veja que o bom vendedor não vai simplesmente aceitar a objeção, porque também se ele fizer isso, ele não vai vender nada, né? Ele precisa trabalhar essa conversa, precisa entender o que está por detrás ali. Mas se ele também se impor a ponto de tornar-se alguém desejável, inconveniente, autoritário, arrogante, ele não vai vender nada. Então ele tem que ter um equilíbrio, que é lidar com a objeção, com o conflito, entender o porquê da objeção. Aí, se ele for inteligente, ele vai até aproveitar e mostrar que ele se interessa pelo sucesso da cliente, né, ou da futura cliente. E a futura cliente, percebendo esse interesse, tem muito mais chances de ser receptiva ao produto e até às propostas de negócio desse vendedor. Pode ser que a cliente até esteja com certo medo, receio de se arriscar, comprando de alguém que ela não conhece, que ela não confia. Será que ela já perdeu, ela percebeu as vantagens que o seu produto pode trazer para ela? Será que ela já foi vítima de um vendedor desconhecido no passado e que ela confiou nele e se deu mal? Talvez aquele vendedor tenha dito para ela que o produto dele era fabuloso e ela depois percebeu que não era nada disso. Agora, talvez ela está com medo de passar pela mesma experiência negativa. Então, tecnicamente, como vendedor, você precisa estudar o seu modelo de atuação. Basicamente, em primeiro lugar, você vê como que você reage quando tem uma objeção. E, em segundo lugar, como você contorna essa objeção, né? Contornar, entendendo o objetivo dela. Agora vamos assistir um vídeo curto de uma entrevista que um palestrante especialista em vendas deu há um tempo atrás. É o Thiago Concer, ele é bem conhecido, né? E olha só o que ele fala sobre isso que nós acabamos de dizer, a diferença entre confronto e conflito e como você trabalha objeções. É muito útil para o nosso ramo de atuação. Então vamos observar aqui essa breve entrevista do Thiago. Então, por exemplo, se eu falo algo, se eu falo uma objeção que eu acho que está caro e você tenta mudar a minha opinião só no racional, pô, é você me convencer de que eu estou errado. Então, naturalmente, eu quero provar que eu estou certo. Então, chama-se reatância psicológica. Eu vou forçar uma situação para provar que eu estou certo. Né? Então, é o que a gente entra no embate, que é, para mim, o erro número 1 numa objeção que os vendedores cometem. Eles confundem conflito com confronto. Perfeito. Esse é o principal erro. Assim, eles vai todo mundo na mesma linha, assim, ó, vai. Aí, quando chega aqui na objeção, só tem dois caminhos, confronto e conflito. Quase todos vão pro lado do confronto. Sabe o TikTok, tem aquela musiquinha? Aí você tem que escolher os caminhos. Assim. O cara sempre, 99% sempre vai pro lado que é o do confronto. O que é o confronto? Qual é a diferença do confronto e do conflito? O confronto é quando você quer anular a opinião do outro, quando você quer mudar a opinião dele. O conflito é quando você entende que o outro lado tem uma opinião diferente da sua.
e você vai entender por que, que ele tem essa opinião diferente da sua. Olha que detalhe que é, mas como muda completamente. Vai tudo na linha que a gente está falando. A gente vai buscar entender aonde que ele está. É o medo, ele não viu o valor, ele já sofreu com uma outra agência e está com medo de sofrer com a gente também, porque o outro ligou e também falou que era muito bom entregar. Então, assim, esses dois lados modificam muito. E aonde que tecnicamente muda? No modelo como você faz. Um você responde e o outro você procura entender por que dessa opinião diferente da sua. Afinal, você está oferecendo para ele, você acha que vale aquilo que você está cobrando, você acha que você vai entregar realmente, mas ele não está achando naquele momento. Então, esse, para mim, é um pontinho assim que acaba mudando tudo, porque tudo que ele vai responder, tudo que ele cria, né, tudo que o pitch dele, acaba mudando quando ele não compreende esse lado, né? Exato. E essa questão do confronto e conflito é Muito bom. Então, deu para perceber aí, né? E a gente já tinha falado sobre você lidar com as objeções com conflito, né? Não evitar ser uma pessoa que confronta ou que dá a entender que a sua cliente está errada na opinião dela, né? Talvez é mais inteligente trabalhar as objeções como se forem conflitos, né? Você entende o que há por detrás da opinião da pessoa e aí você consegue realmente conversar de uma forma coerente, raciocinar com a pessoa para que ela possa perceber a lógica do que você está falando também. Agora, ainda nesse assunto sobre objeção, a gente também tem que tomar cuidado de não ser um vendedor chato, um inconveniente. Tem de monte também. Às vezes, no desespero de querer vender, a gente acaba adotando uma atitude que acaba arranhando a nossa própria reputação. Então, a gente precisa vender, é verdade, mas tem que ser equilibrado para a gente não ser chato e inconveniente. E nem ir no outro extremo, que é aquele cara que, diante de um não, ele desmorona. Você chega num salão de beleza para falar dos seus produtos, tal, a pessoa fala assim para você, ó, não estou interessado não, obrigado. Ah, então tá bom, tchau, até logo. Se você fizer isso, não vai vender para ninguém, né? Porque quem é que vai abrir os braços? Ai, que bom que você veio aqui, olha, estava aguardando sua visita, que maravilha. Não é realista, né? Então, a gente precisa saber trabalhar a abordagem para que a gente não seja uma pessoa inconveniente, chato, mas também que a gente tem que saber insistir um pouquinho também, né, de uma forma equilibrada. Então, agora nós vamos assistir um outro vídeo do Thiago Concer também, que ele fala justamente sobre isso. Como é que você pode ser um vendedor que é persistente na medida certa, sem ser um chato, um inconveniente, né? Então, vamos verificar esse vídeo aqui, é um vídeo curto também, e daí nós vamos... depois nós vamos comentar um pouquinho sobre o conteúdo desse vídeo. Olha, e fica bem atento, porque no vídeo ele vai falar sobre 5 medidas, 5 iniciativas que você pode adotar para ser um vendedor que é persistente na medida certa, sem ser chato. Então, é bem instrutivo esse vídeo também. Então, vamos aqui rodar esse vídeo, não é? Tá? E aí vamos ver o que ele fala aqui. Muito bom. Agora vamos compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês 5 etapas, um método com 5 etapas, 5 coisas que você precisa fazer para ser um ótimo vendedor, um vendedor persistente, só que sem ser chato, porque ninguém gosta de gente chata, beleza? Vamos começar com o primeiro então, que é cadência de relacionamento, a régua de relacionamento. O que é isso, Thiago? Aqui na nossa empresa, no SV, a gente tem definido as etapas, desde o primeiro contato até o encerramento dele. Então, desde que a gente recebe um lead, um contato, qual a primeira coisa que eu faço nesse primeiro contato, como que eu defino sucesso nessas etapas e como que eu encerro, seja com fechamento ou com a perda da venda. A gente precisa ter definido o que eu preciso fazer em cada etapa. Então, a primeira coisa é definir qual etapa. Então, Thiago, eu recebo um lead, aí eu tento um contato, faço o segundo contato, entendo as dores dele, mando uma proposta, retorno com ele uma vez, retorno na segunda, não fechou? Na terceira, eu encerro esse contato para não ficar perdido no sistema. Perceba, isso aqui é uma régua de relacionamento, tá bom? Passo número 2, que é o quê? Compromisso nas etapas.
Isso mesmo. Gente, uma das coisas que mais deixa o vendedor chato é, por exemplo, ele desligar um telefone ou fazer um contato pessoal e depois ficar insistindo, né? Tiago, mas eu não posso insistir? Pelo amor de Deus, você precisa insistir. Só que você precisa, ao final de cada contato, ter um compromisso com ele. Por quê? Porque, na verdade, você não fica um chato pressionando ele. Você simplesmente está cumprindo com aquilo que você combinou. Então, por exemplo, se você mandou um e-mail, no final do e-mail tem que deixar um compromisso. Seu Carlos, então quarta-feira, às 2h15 da tarde, eu retorno para o senhor para saber se o senhor conversou com o seu sócio. Quer dizer, tem um compromisso no final. Então você não fica pensando, será que eu retorno hoje? Será que eu ligo? Será que eu cobro? Não, você se comprometeu. Pô, um compromisso. O mínimo que um vendedor pode fazer é cumprir com aquilo que ele prometeu. Então todo final de contato precisa ter um compromisso com data e com horário e principalmente o que vai ser feito nessa outra etapa. Então, por exemplo, se o cliente falou que ele vai conversar com o sócio dele para ver o preço, ótimo. Se for por e-mail, mais uma vez, você pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp para ele falando, seu Carlos, então como nós combinamos, o senhor vai ver terça-feira o valor com o seu sócio, então na quarta-feira, às 9h45 da manhã, eu retorno o senhor para a gente saber se a gente fecha o negócio, se a gente dá andamento nisso, ou se a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Passo número 3. Defina o que você quer em cada etapa. Então lá no início, na primeira dica minha, foi criar as etapas e depois agora é definir o que você quer. Como que você define cada etapa? Então, por exemplo, vou fazer uma ligação. Você quer fechar uma venda ou você quer agendar, por exemplo, com o gerente comercial ou com o gerente de compras dele? Então você vai entrar em contato, vai atender uma secretária, o seu objetivo é fazer uma venda, naquela ligação você quer que ela passe a ligação para o gerente de compras e lá você quer fazer uma venda, ou se você vai ligar para uma pessoa física direto, você quer ligar para a pessoa e já fazer uma venda na hora? Então defina o que você quer, porque tem muita gente que liga para agendar uma reunião, para agendar, para conhecer um pouco mais do cliente, e aí no meio ele se encontra com um cliente muito afável, e o cliente acaba dando trela para ele, dando confiança, meu amigo, aí o vendedor se emociona, e aquela ligação que tinha um objetivo, acaba se enrolando no meio, aí ele tenta vender, e aí ele não se preparou para isso, então perceba, você acaba aqui errando a sua estratégia. Então, o terceiro passo que eu falo é qual é o objetivo da sua ligação. Dica número 4, das 5 que eu falei para você, essa é a número 4, amigo. Claro, né? Entenda a venda moderna. Você está ligando para falar de um problema do cliente, não da sua solução. Você está falando sobre como ajudar o cliente, não como fazer uma venda. Lembre-se muito bem, as pessoas, elas acham chata pessoas que só falam sobre elas, sobre resolver o problema dela, sobre quanto ela tem de problema ou como você vai ajudar ela. Isso é uma pessoa chata. Agora, quando eu ligo para você e começo a te ajudar de algum problema que você tem, quando eu começo a dar uma solução para um problema que você tem, quando eu começo a te orientar a como parar de ter um certo problema, uma certa dor, tenho certeza que você vai parar para me escutar. Por que as pessoas vão no médico? Elas cancelam todos os outros compromissos. Porque ela está com uma dor e ela sabe que lá no consultório tem um especialista que vai ajudar ela com uma dor. E dica número 5, a última dica, que é saiba encerrar um contato caso a pessoa não tenha fit, quer dizer, se essa pessoa você percebeu que ela não vai comprar de você, você tem que saber, você não vai ganhar todas as vendas. O que você não pode fazer é aceitar perder a venda sem ter feito tudo o que você podia. Então, nesses 5 passos, com certeza, você desenhou aí praticamente um modelo, um método, né? Uma metodologia completa. Você usou tudo que você podia, você se organizou, definiu o que é sucesso, com certeza colocou as ferramentas em prática e agora tem gente que não está no momento de compra, por exemplo. Às vezes essa pessoa não tem um dinheiro para comprar o produto que você tem, às vezes aquilo que você tem para oferecer é bom, mas não compensa para ela pagar agora, por exemplo. Às vezes não é o maior problema dela, ela tem que resolver outras coisas antes, né? Então, entenda nesse último momento que você também precisa encerrar. Caso a pessoa não te responda, que isso pode acontecer, né? Você entra em contato 1, 2, 3, 4 vezes e ela não te retorna, mesmo você tendo montado um comprometimento com ela, a gente já sabe, né? Use o modelo nosso que a gente tem de e-mail e WhatsApp matador. É interessantíssimo e olha, eu já reverti aqui muitas vendas na empresa utilizando essa metodologia. Quer saber mais? Então eu vou deixar. Aí, né? O vídeo do Thiago. Vamos só revisar o que ele falou nessas ideias aí, as 5 ideias que ele deu, né? 5 orientações para que a gente possa ser um vendedor persistente na medida certa, sem ser chato, né? Então, ele falou que nós precisamos ter um processo de vendas.
né? O nosso processo começa provavelmente na prospecção, né? Quando você pega um primeiro contato, ele pode surgir por vários canais. Talvez você está num bairro com seu carro e tentando localizar salões de beleza. É um modelo, é um canal para você descobrir. Tem outros canais, talvez indicações, enfim. Independente do canal, você está prospectando. E aí, essa etapa inicial ela é importante porque quando você tem que iniciar pela primeira parte para você poder seguir as outras etapas e chegar até a conclusão. Então, é importante ter um processo de vendas claro na sua cabeça. Não é só a prospecção. Depois você tem as visitas que você vai fazer, com os objetivos, né, que você tem. Então, é importante ter esse fluxo, digamos aqui, de etapas bem claro em mente para você saber qual é a metodologia que você está seguindo de vendas, né? Um bom profissional tem técnica, e técnica está incluso na sua metodologia, faz parte da metodologia. Então, é o que ele sugeriu fazermos aí, né? Inclusive, até o pós-venda, né? Vendeu, e agora o que faz? Não faz nada. Não, tem que ter, no seu processo de vendas, tem que ter a etapa de pós-vendas também, que vai implicar em atendimento, em algumas outras coisas também. Depois ele falou também sobre ter compromisso, né? Então, se é um processo e tem etapa, se você não fizer o link de uma etapa com a próxima, né? Não lançar base para uma próxima etapa, fica desvinculado. E aí pode parecer que você é chato, porque você está insistindo. Mas se você deixa um compromisso, né? Você visitou o salão de beleza, por exemplo, só para ilustrar no nosso ramo. Você falou, olha, a mulher falou assim, olha, estou cheio de produto, você vê que está mesmo, você fala, bem, você faz um cálculo lá, fala, acho que vai durar talvez uns 30 dias isso aqui. Aí você fala, então faz o seguinte, daqui uns 15 dias eu vou passar por aqui, que dia que é bom para te visitar mesmo? Terça-feira de manhã. Então tá bom. Compromisso. Então, se você voltar aqui daqui 15 dias lá, você não vai estar sendo chato, você só está cumprindo com o que você se comprometeu em fazer. Então, isso é bom porque você se torna alguém regular, persistente, que é importante para vender, sem ser chato, né? Então, é importante deixar essa base para uma próxima visita, um próximo contato, né? E a gente também viu que, além de cumprir com o compromisso, você também precisa definir o que você quer em cada etapa do processo de vendas. Por exemplo, eu vou na primeira visita, estou prospectando. O que eu quero dessa primeira etapa? Provavelmente você quer já vender. Então, essa etapa que o Thiago falou, no nosso ramo talvez não se aplique muito, porque quem é o vendedor de cosméticos que vai visitar um salão pela primeira vez e não quer vender? Eu acho que nem tem, né? Por parte quer vender, né? Natural, até de se esperar. Mas então você tem que estar preparado para fazer uma boa abordagem, né? Porque essa terceira dica que ele deu é justamente aquele camarada que liga só para conhecer um pouco a empresa, mas não está preparado para vender. Aí ele sentiu que a situação é favorável, ele já vai se lançar a tentar vender, mas está despreparado. E aí ele pode queimar o filme, por assim dizer, nessa etapa. Então, nós temos que estar preparados para vender e definir, assim, essa é a primeira visita, eu posso vender já. Meu objetivo é vender, se possível. Se não for possível, eu vou pegar as informações que são essenciais para uma próxima visita ser mais assertivo, está bem preparado, né? Então, a terceira etapa, então, é definir o que você quer, em cada uma das etapas do seu processo de vendas. A quarta dica que o Thiago deu é para nós sermos um vendedor moderno, digamos assim, como ele falou, né? Então, não é de mim que eu quero falar, nem da minha empresa. Não, claro, vai ter um momento de falar, mas você tem que mostrar interesse no seu cliente. Está ali para descobrir quais são os interesses dele, quais são as necessidades dele. A gente já repetiu essa frase diversas vezes nas nossas lives anteriores. Qual é a necessidade do meu cliente? Porque se você já se precipita e sai falando da empresa que você representa, da marca que você vende, né? Das diferenciais do seu produto, e você nem sabe o que o seu cliente precisa, tem uma desconexão, né? Vai ser difícil de o seu cliente ver isso de forma positiva para ele. Então, entenda o que ele tem lá de necessidades, qual que é o carro-chefe, né? E quando você nota quais são as necessidades do seu cliente, as dores dele, até ilustrou, né? Se o cliente está com uma dor, você leva o remédio para a dor dele. Pode ser seu produto. O cliente tem lá um produto de alisamento que não alisa muito. Você tem uma progressiva que alisa até arame, a gente brinca às vezes, né? Então, você tem o remédio para a dor do cliente, né? E assim
É importante, então, entendermos as necessidades do cliente e aí a gente pode, sim, falar nossa solução para a necessidade dele. Aí você cria um relacionamento, algo mais duradouro realmente, né? E o quinto ponto que ele falou, saiba encerrar um contato. Isso é importante, parece até que não é muito, mas é importante, porque vai chegar um momento que daquele montante de prospectos, de leads, de contatos que você começou a tentar vender, um percentual desse volume de contatos não vai interessar mais, ou da parte do contato, ou da tua parte. Imagine que você percebe que é um cliente, é um salão de beleza que trabalha com produtos veganos, exclusivamente. Pronto, não vai te interessar, você não tem produto vegano para vender, a sua linha de cosmético é outra, né? Então não vai interessar. Ou pode ser que seja um estabelecimento que trabalhe com uma marca famosa e é exclusiva da marca. Então, talvez você vá anotar o contato para talvez no futuro, verificar se a situação não mudou, mas naquele momento você parece que as portas se fecham, já que a pessoa tem um contrato de exclusividade com uma marca famosa, fica difícil de vender. Enfim, então há um monte de situação em que você não... E talvez você também perceba que não interessa para você. Digamos que você perceba vários indícios de que é um cliente com muita dificuldade de pagar os cosméticos que ele compra de outras marcas, de outros vendedores. Talvez você decida não vender, então você talvez vai encerrar o contato ali de uma forma profissional, educada, respeitosa, né? Mas encerrar o contato. Às vezes você insiste, e você chega a uma conclusão de que já deu, não dá para insistir mais, senão você vai se tornar um chato. Aí o que você talvez resolva fazer? Você agradece a oportunidade de ter tido aquele contato tal e encerra de forma educada, polida, né? Profissional, aquela sequência de tentativas de fazer uma venda ali. Então, saber encerrar o contato é importante também, porque isso também transmite um respeito, né? Nós estamos ali para trabalhar, para vender, não estamos ali para fazer o que a pessoa bem entende, ou talvez até desrespeitar a gente, que às vezes acontece que algum cliente nos trata de uma forma que não é muito respeitosa. A gente também tem que se preservar nossa dignidade, né? Uma boa marca faz isso também. Então, com essas dicas, pessoal, nós temos certeza que agora o desafio nosso que é colocar essas dicas em prática, né? Então, nós queremos enfrentar as objeções de uma forma inteligente, lidando com os conflitos, né, de forma inteligente, descobrindo o que está por detrás da opinião do cliente, o que ele pensa assim, e aí de uma forma jeitosa vamos tratando dessas objeções. Também queremos ser um vendedor persistente, mas nunca chato. Como vimos aí, temos essas dicas, tem que ter um processo de vendas bem claro na mente, tem que saber usar a primeira visita de uma forma correta também, temos que também saber qual que é a necessidade do cliente, né? Saber encerrar um contato também quando é preciso. Então, nós temos certeza que com essas dicas que nós vimos aqui, desse especialista em vendas, que é o Thiago Poncer, você com certeza vai aumentar as suas vendas e vai ganhar muito mais dinheiro. Se esse vídeo foi útil para você, curta aí no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal e até a próxima.